Shalom, Shabbat Shalom. Shalom a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os reinados mundiais hoje. E também, através desses reinados mundiais, o que acontece, aonde que o anticristo reina, sabe? Porque muitas pessoas hoje têm esperado o anticristo, que vai reinar o anticristo. E como nós sabemos que o anticristo já reinou, não haverá um reinado do anticristo. E o anticristo já reinou no quarto reinado. Então ele não vai reinar novamente. O próximo reinado que vir vai ser do Mashiach. Então Daniel capítulo 2, nós vamos... Daniel capítulo 2, versículo 1 em diante, nós vamos falar do sonho. Isso. No capítulo 2, a gente não vai ler todo o capítulo, mas vai intercalar alguns versículos para poder a gente ganhar tempo, tá? No capítulo 2 eu passei. E no segundo ano do rei, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito perturbou e passou-lhe o seu sono, e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente. Disse o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que tem escapado? Se me não fizer de saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Tá, nesse caso aqui, o rei teve um sonho, só que o rei esqueceu o sonho. Aí o rei falou: então chama os magos, os adivinhos, os astrólogos, e para me dar essa interpretação. Estou perturbado, mas eu esqueci o sonho, não estou, né? Aí o rei perturbou e mandou chamar. Só que as pessoas, os magos, aquelas pessoas que ele chamou, aí eles falaram para o rei assim: conta o sonho. Mas conta o sonho, nós vamos dar a interpretação. O rei falou: não, se você é um adivinhador, se você é uma cigana que lê a mão dos outros, aí você vai ter que falar no sonho. Aí, não, sonho, não, você tem que contar, porque ele ficou querendo ganhar o rei na conversa. Aí o rei, quando fez o quê? Mandou matar todos, mandou matar aquele povo tudo, e inclusive ia matar também o Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? E aí o que aconteceu? Aí chegou Daniel pediu um tempinho pro capitão do rei, né? Que era tinha o nome dele, me fugiu o nome mas tá por aqui, daqui a pouco a gente acha, né? Aí foi assim para o rei que esperasse. Entende? Eu sei que eles foram parar na presença do rei. Tá? Você quer? Não. É interessante, Rush, que nessa passagem que o rei teve um sonho, os magos e os adivinhos, eles queriam que o rei contasse o sonho, que ele pudesse dar a interpretação. É totalmente diferente. Só que o rei, como você falou, ele não lembrava do sonho. Daí eles falam no versículo aqui, ele fala assim, no versículo 19, e os magos responderam... Pode ir. Só para ter uma base daquilo, base assim, sólido naquilo que eu falei, o versículo 10. O versículo 10 até o 12, até o 13. Eu vou ler, responderam os caldeuses na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante
de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil. Ninguém há que se possa declarar diante do rei, senão os deuses, alguém, né, cuja morada não é com, olha só, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros, seriam os 3 meninos lá, né? Companheiro, para que fosse morto. Aí, Então, daí, porque era muito difícil mesmo, Rocha. Imagina, os magos e os adivinhos daquela época, eles iam todos morrer, por quê? O rei ele sonhou um sonho e esqueceu o sonho, mas ficou remoendo dentro dele. Daí, já que vocês não sabem se estão querendo ganhar tempo, então vamos matar. Daí chamaram a Daniel, né? Que fala ia ser aqui. morto também, né? Chamaram a Daniel. Daí fala assim, Então, versículo 14. Tá. Daí fala assim, então Daniel adquiriu Arioque, o capitão da guarda do rei, encerrando de matar os sábios de Babilônia, e a que se deve o dito por Tum ao rei. Arioque contou a Daniel tudo o que havia passado, e Daniel dirigiu então ao rei, solicitando-lhe que fosse dado um prazo para que pudesse encontrar interpretação a tão ansiada. Então Daniel foi à casa e comunicou os seus companheiros, Ananias, Misael, Azarias, e correndo para que junto pedisse compaixão a Deus do céu para que ele revelasse o segredo do sonho, para que não perecesse com o resto dos sábios de Babilônia. Então, vamos orar a Deus, sabe, Orochi? Vamos orar a Deus, porque se ninguém na Terra sabia, então vamos orar a Deus, vamos... E houve a interpretação, essa interpretação fala de uma grande estátua. O rei sonhou com uma grande estátua, e essa estátua, ela tinha várias partes, várias repartições. A cabeça de ouro. Eu vou ler aqui o centro. Tá bom. Vou ler o versículo 31, tá? Para poder facilitar. Então, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo resplendor era excelente, né, muito grande, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. E as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estando vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi esmiuçado o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como uma fragana na eira do estio, e o vento levou-os. E não achou mais lugar para ela, né, para aquela pedra, para a estátua, né? Mas a pedra que feriu a estátua fez um grande monte e encheu a terra. Bom, aí então aqui já está a interpretação do sonho. Nós já, para ganhar tempo, nós aceleramos aqui o assunto. Então aí o rei ouviu, aí o Daniel explicou para ele que você estava olhando, né, e vê uma estátua em pé diante de você, e ele falou que ela estava toda, ela repartida em 4, né? Ouro, prata, cobre, ferro e barro. Mas de repente no seu sonho, rei, de repente foi lançada uma pedra sem auxílio de mão, e aquela pedra acertou
na estátua e esmiuçou a estátua, né? E fala que não achou lugar para aquela estátua e esmiuçou tudo. E aquela pedra que acertou a estátua fez um grande monte e encheu a terra. E encheu a terra. Quem seria, para quem está na profecia, quem seria aquela pedra? Interessante, Orochi, porque aquela pedra representa Yeshua, Yeshua. quando retornar. O que aconteceu? Você pode ver que falou da estátua, né? E a estátua tinha várias repartições: o peito, o braço, o ventre, coxa, perna e pés. Então, cada parte, esses 4 partes, simboliza 4 reinos, 4 reinados mundiais. O primeiro reinado mundiais, que fala aqui, eu acho que você parou em qual aí? Parei no versículo 36. 36? Então, vamos ler. Eu parei no 35. O 36 eu não dei. Então, leu do 36 em diante. O 36 já vai falar assim: este é o sonho e também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Isso. Então, ele falou que esse era o sonho. O sonho era a estátua de 4 repartições. Isso. Agora, ele vai detalhar cada parte da estátua. Então, aqui ele fala assim, o versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade, onde quer que habitem filhos de homem, animais do campo, aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro daquela estátua, o primeiro reinado era Nabucodonosor. Isso. Então, ele foi o primeiro rei que reinou mundialmente. Daí, depois, com a queda desse reinado, levantou outro reinado. Continua. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, segura um pouquinho. O 39 fala, e depois de ti se levantará outro reino. Seria o segundo reinado. Isso. E depois levantará o terceiro. Isso. Então, levantou o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vamos aqui. Quem era o primeiro reinado? Nabucodonosor. Quem era o segundo reinado? Ciro e Dário, tio e sobrinho. Isso. E quem era o terceiro reinado? Alexandre o Grande e os 4 generais. Isso. Ele governou mundialmente. Agora, só que está faltando aqui é falar do quarto reinado. Continua. E depois de ti levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Aí agora o quarto. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o barro quebra todas as coisas, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará e quebrantará, e quanto ao que viste dos pés e 2 artelhos em parte de barro, em parte de ferro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro e o lodo. E como os artelhos eram de parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra parte frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo misturado com semente humana, mas não se ligarão. E um outro sim, como ferro, se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino
não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus do céu fez saber ao rei que há de ser depois disso. É certo o sonho e fiel a sua interpretação. Tá entendendo, Rush? O que acontece? Houve uma grande estátua, o Nabucodonosor sonhou com essa grande estátua, e essa grande estátua representava 4 reinados mundiais. Isso. Só que existia, no dia da perna e nos pés da estátua, que seria o Império Romano, político e religioso, o Deus do céu levantaria um reinado, essa pedra. Essa pedra ela foi sem auxílio de mão. O que seria sem auxílio de mão? Não foi por vontade humana. Então, esse governo, o governo de Yeshua, como visto que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a pedra veio da onde? Por que ela veio do céu? Foi Deus que mandou. E ela vem, ela bate na estátua, no pé da estátua, e se faz um grande monte. Monte é reino. Ela faz um grande reinado. Então, no dia desses reinados, haverá 4 fases mundiais, sabe? Houve, tá? Nabucodonosor pega na história, vocês vão ver na história, reinou mundialmente. Pega Ciro e Dário, governo Medos-Persa, reinou mundialmente. E pega Alexandre o Grande, o governo da Grécia, reinou mundialmente, isso está na história. E pega o Império Romano, que reinou mundialmente, está na história. César. Não tem outro reino humano, tá? Humano, assim, o reino, assim, olha, depois desses 4 reinados, não tem ninguém que vai reinar mais, a não ser o Mashiach. Então não tem espaço nesse período de reinado um 6º reinado, ou se não um 5º reinado no lugar do Mashiach. Então o Mashiach é essa pedra que é representada, ela vem do céu e atinge o pé da estátua, e se faz um grande monte. Então esse período do reino milenar, vamos supor assim, Deus mostrou para Nabucodonosor como seriam as fases de todos os reinados. Todos os reinados. Até o reino milenar. Isso. Então, por isso que fala assim, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não passará a outro povo. E não tem explicação para um reinado anticristo. Pode ver que fala 4 reinados mundiais e o 5º que é o reino do Mashiach. Sim, né? sim. E as pessoas, eu já falei outra vez, eu vou mencionar um pouquinho aqui, é que todo pregador, ele aceita e compreende que aquela pedra aponta para Yeshua, né? E você vê que ali em Atos dos Apóstolos, fala assim que o céu se contém até os tempos da restauração de tudo. Depois chegar o tempo e envie ele, Deus vai enviar Yeshua. Então essa pedra, você vê que a palavra dela, ela se confirma. Agora, um outro detalhe que nós temos que aprender e saber também, passar para as pessoas, que aquela pedra que acertou a estátua, ela não retornou para o céu, Não, ela fez um grande monte. Isso, ela fez um monte, ela esmiuçou toda a estátua, as 4 partes esmiuçou, fala que não achou lugar mais para ele, né? E aquela pedra fez um grande monte e encheu a terra. Sim, sim. Aí ele falou assim, bom, então, como você viste essas coisas, então, nos dias desses reis, né, o Deus vai levantar um reino que não passará outro, não será mais destruído. Então, ou seja, a pedra não retornou para os céus. Então, quando nós falamos assim que Yeshua não vai levar as pessoas para o céu, vai ser um encontro nas nuvens, sim, né, por causa será uma recepção, mas as pessoas têm que entender que aquela pedra ela não subiu para os céus. Senão estava narrado aqui na palavra de Daniel, no livro de Daniel, tá? Então, ou seja, essa pedra aí, Yeshua, ele vem. Então, o irmão você colocou aqui que a palavra monte, na linguagem profética, significa reino. Reino. Então, ou seja, a pedra esmiuçou todo esses reinos e fez um monte e encheu a terra. Significa o quê? Que quando Yeshua vier, ele vai implantar na terra o reino de Deus. O reino de Deus, entende? Mas como é que é? E não achou mais espaço para... Não. Então, ou seja, quando Yeshua vier, não terá nenhuma influência de homem nenhum, somente ele. Então, por isso fala que ele esmiuçou tudo, entende? E varreu.
E Yeshua será rei sobre toda a terra. Aí, o versículo, capítulo 2, versículo 22, fala assim: e era assim, composto a estátua, a cabeça era de mais fino ouro, e o peito e o braço era de prata, e o ventre e os quadris de cobre. Suas pernas de ferro, capítulo 2, versículo 34. Enquanto se mirava, uma mão invisível lançou uma pedra que caiu sobre os pés de ferro e de barro, e estilhaçando-os por completo. Desmoronou então a estátua, que, quebrando-a se todas as suas partes, tanto de ferro e barro quanto a de prata, ouro e cobre, que reduzira a um pó semelhante à poeira dos depósitos de grãos. E verão, o vento espalhou-a de tal forma que não mais podia ser visto o seu lugar. E a pedra que havia ferido a estátua se transformou numa grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho do rei, cujo o significado revelarei agora. Então, essa pedra, ela vem sem auxílio de mão, ela faz um grande monte. Essa pedra é Yeshua. Então, porque Yeshua... Esse é o quinto reinado. Ele vai tirar toda a influência, ele vai implantar o seu reino. E aí você vê na colocação dessa passagem aqui do profeta Daniel, não acha um espaço para o reinado do anticristo, assim como é ensinado para as pessoas, porque essa ideia futurista ela não confere com as escrituras. Eu só queria pegar mais um versículo, nós vamos falar de reinos, mas Daniel capítulo 9, porque nós não vamos poder... não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Mas Daniel capítulo 9, gente, é a questão que as pessoas pegam para falar que o anticristo vai reinar 3 anos e meio. Tá? Sim, é uma coisa que a gente vai pegar, você vai ler aí, mas o capítulo 2, o capítulo 7, as profecias, fala a mesma profecia, mas só que lá no capítulo 7, onde vamos ver que vai ver a intervenção do anticristo. No capítulo 7 já fala do anticristo. Isso. No capítulo 7 vai falar do anticristo. Isso. Quando ele vai reinar. Isso. Agora, aqui, gente, não é o anticristo, as pessoas pegam como fosse o anticristo. Capítulo 9, a 70 semana, né? A 70 semana, versículo... Quer ver, olha? Verso 26, Levítico. Daniel 9, tá? Eu acho que é o versículo 29, esse aí. Qual o versículo? 29? É um pouquinho para cima, na metade da semana. Daniel 9, 25. 25. É aquele que fala na metade da semana para sacrifício e será tirado na metade da semana. É esse versículo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a atuação da cidade para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras reedificarão, mas em tempo angustioso. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que é de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação até o fim. E haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana,
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso será isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí que está, Roxo. Conhecer profecia é importante, porque essa profecia fala das 70 semanas. E eles pegam ele firmará um concerto com muito por uma semana, e na metade da semana para cessar o sacrifício. Então eles acreditam que 3 anos e meio o anticristo vai reinar. Normal, tranquilo. E depois de 3 anos e meio, ele quebra essa aliança e começa a perseguir as pessoas. Isso aqui é profecia cumprida. É 70 semanas Daniel, ela dá no período até a morte de Exu e um pouco mais. Entrada de Cornélio. Não vai dar para a gente entrar muito, mas olha só, gente. Essa profecia que as pessoas aplicam para o anticristo, esse é uma chia. Olha o perigo. Ele vai acessar o sacrifício e oferta de manjar porque ele morreu na quarta-feira. Está morrendo na quarta-feira, então, aí quando ele fala assim, pai, está consumado, e eles aplicam isso aí para o anticristo. O anticristo. Então, esse versículo aqui que as pessoas entendem errado, sabe, gente? Esse é um dos versículos que as pessoas entendem errado, que fala assim, na metade da semana. Aqui está falando de uma chia. Não do anticristo. Mas isso aí nós vamos ver quando nós pegarmos mais reinado e depois nós voltamos falando da sua Agora, no Shabat, se Deus quiser, se Deus nos dá vida, não conceder para nós, a gente vai falar um pouquinho, porque nós fazemos uma base para só ver concernente o perigo da pessoa aprender errado, aplicar. Olha, é uma profecia que é de magia, joga no anticristo. É a mesma coisa que aquela profecia dos 2 bodes, que é lançado sorte. Joga para Satanás. Aplica para Satanás, e aquela profecia está explicando que Exu em 2 fases, em 2 partes. Então, mas, gente, é muito perigoso, é muito forte. Deus manda uma profecia apontando para você aprender sobre o Mashiach, você estuda e aplica aquela profecia. Por isso que a profecia é como uma luz que ilumina lugares escuros. Para você saber aonde o anticristo já reinou? Já reinou. E nós vamos mostrar para vocês, nos demais estudos, quando que ele reinar. Se Deus quiser. Quando que ele reinou. Só isso. Então, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe, tá? E é uma coisa muito importante, continua orando, pedindo a Deus sabedoria, para que Deus também possa embutir sabedoria nas nossas cabeças. Todos nós precisamos compreender a tua palavra. Shalom.